24 horas de louvor e adoração. Rádio feita para quem adora. Jovem Gospel. E a nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre imitar, né? Ser parecidos, realmente ser autênticos. A nossa leitura de hoje vai estar lá em Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 7. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Uns tratamentos diferenciados, né? A pessoa quer, né? Quer buscar. Pagar o preço que Jesus pagou, fica um pouco mais difícil da pessoa fazer isso aí. Porque Jesus enfrentou o sistema da sua época, porque lá estavam pessoas que não tinham compromisso com Deus. As pessoas que entendiam da palavra de Deus, conheciam a palavra do Senhor, né? Mas viviam o contrário do que aquela palavra estava dizendo, buscando seus próprios interesses. E hoje, será se nós estamos vivendo como naquela época? Cheio de legalistas e pessoas que estão buscando distorcer a palavra de Deus para se dar, entre aspas, se dar bem na sociedade, se aparecer de forma esplendorosas. Nós devemos sentir o que é realmente o Evangelho de Cristo. É necessário que nós estejamos dedicados a essa obra, uma obra que nos coloca diante de uma sociedade em que cada vez mais quer buscar o estrelato, né? Buscar a notoriedade. Mas para com Deus nós devemos nos buscar dele, a presença dele, que ele reconheça em nós. E não as pessoas, não a sociedade. Devemos ter muito cuidado para ver como Jesus veio a esse mundo, né? Abriu mão da sua glória, da sua majestade. Filho de Deus, desceu a esse mundo para viver num mundo pecaminoso, de pessoas más, de pessoas ruins, com os costumes falsos. Mas ele veio pagar um preço para nos mostrar que devemos viver diferentes. A forma que estávamos vivendo não era a forma correta. Ele veio nos mostrar como devemos viver. Se todo líder buscar orientação, toda pessoa que tiver um compromisso de gestor, de responsável por um grupo de pessoas, que seja na sua igreja, na sua empresa, no trabalho, onde você estiver, na sua casa como pai de família, em qualquer lugar, buscar a orientação do Senhor e viver como Jesus viveu, vai ser bem sucedido, vai ser próspero no que vai fazer, tanto diante dos homens como diante do Senhor, que é o mais importante. Mas estamos vivendo num mundo que quer buscar sempre a notoriedade, sempre o conforto e buscar o que Deus desaprova. Assim como aconteceu com aquelas pessoas daquela época, os líderes religiosos. Mas Jesus dizia: façam o que eles estão dizendo, mas não façam o que eles fazem. Que essa frase é muito dita, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Abre mão da sua responsabilidade, não é isso? Quantos pais falam isso para os seus filhos? Que tristeza! Mas infelizmente isso acontece. Você já se decepcionou com alguém que diz ser cristão, mas age como se não fosse? Aquela pessoa que costuma estar sempre na igreja, gosta até de ensinar, mas durante a semana age conforme lhe agrada.
buscando ter vantagem em tudo, mesmo que aquilo comprometa a verdade, e agindo sem qualquer princípio nos negócios, nos relacionamentos interpessoais? Lendo o nosso texto de hoje, podemos observar que essa situação já acontecia nos tempos de Jesus, que adverte seus discípulos e a multidão que o ouvia a não seguir o exemplo proporcionado pelos fariseus e os mestres da lei. Aquelas pessoas que deveriam ser exemplos, não eram. Eles ensinavam os princípios dados por Deus, e isso era bom e deveria ser seguido, porém não praticavam o que ensinavam. Agiam segundo aquela conhecida máxima, entre aspas, que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Além disso, sua motivação era errada. Tudo o que faziam era para serem vistos pelos homens. Viviam de aparências, gostavam dos primeiros lugares e aparecerem pessoas importantes. Infelizmente, podemos encontrar muitas pessoas assim em nossas igrejas. Mas o pior de tudo é quando se torna um tropeço para pessoas novas na fé. Aqueles que querem um relacionamento verdadeiro com Cristo desejam obedecer aos princípios bíblicos e, ao olharem para estes fariseus, se decepcionam ao ponto de alguns até abandonarem a fé. É uma tristeza muito grande a gente ouvir uma palavra como essa, mas é a realidade. A própria palavra de Deus diz, Jesus quando diz em Lucas no capítulo 17, a partir do versículo 1 ao 3, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio do que elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um destes pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Nós devemos nos policiar, pessoal. É por isso que a palavra de Deus está disponível para nós hoje, para nós não cairmos na soberba, de repente nos encontrarmos com responsável por muitas pessoas, para ajudar aquelas pessoas a conhecer Jesus e achar que somos importantes ao ponto de sermos adulados, sermos aplaudido e louvado, e esquecemos que isso é do Senhor. Devemos ter cuidado para nós não sermos tropeços para as outras pessoas, porque muitas vezes a soberba toma o coração do homem e transforma ele, que era para ser um servo, um discípulo verdadeiro de Cristo, se transformou em algo que torna-se tropeço para as pessoas, principalmente aqueles que estão chegando agora. A mensagem do Senhor é lida, é falada, em palavras, em mensagens, como estamos fazendo aqui. Mas uma coisa muito importante é o exemplo de vida que devemos dar diante da nossa sociedade. Você que é líder de igreja, você que tem uma responsabilidade, que Deus te colocou como um missionário, como um responsável pela sua igreja, qualquer que seja a igreja, pequena, média, grande, com 5, 10, 20, 50, 100, 200, 1000 membros, não sei. O importante é o exemplo que você está dando. Porque tome cuidado que muitas vezes, ao nos apresentarmos, será se estamos realmente fazendo a vontade de Cristo? A gente vê muitas pessoas falar que não nasceu para sofrer. E de repente, quando se encontra diante de uma grande responsabilidade, quer desfrutar daquele momento, assim como os fariseus da época, querendo ser aplaudido, querendo ser saciado das suas necessidades, mas esquecem que a nossa missão aqui é outra. Não é de se dar bem, entre aspas, aqui nesse mundo, mas sim de levar o evangelho até o ponto de perdermos nossa própria vida, sofrermos, passarmos fome, passarmos dificuldades, mas jamais deixarmos de fazer o essencial: levar o evangelho de salvação às pessoas que precisam ouvir. Porque a própria palavra do Senhor diz, como Jesus diz aí, os tropeços são inevitáveis, né? É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Que não seja você que está me ouvindo. Vamos ficar atentos, vamos nos policiar para que da nossa boca saia palavras de conforto e de esperança para as pessoas,
e que o nosso modo de viver possa arrastar aquelas pessoas a conhecer Jesus no nosso modo de viver. Se você for líder de sua igreja, ensina a palavra, gostaria de perguntar: você pratica o que está ensinando por aí? E se você é uma pessoa nova na fé, continue seguindo a Cristo e guie somente pela palavra de Deus, seguindo os bons exemplos e orando pelos maus. Não deixe que sua decepção com algum cristão, entre aspas, o impeça de seguir a Cristo. Quantas vezes nós ouvimos falar, aquelas pessoas dizendo, você já deve ter ouvido por aí, de uma forma negativa, alguém dizer assim: esses crentes, esses cristãos. O mais famoso é esses crentes, de forma negativa. Por que será? Porque talvez tenha alguns crentes que não pagam suas contas, que não respeitam o seu cônjuge. Tem alguns crentes que não cuidam da sua família. Tem alguns crentes que não têm a sua responsabilidade e não mantêm o seu compromisso com Deus e com a sociedade. Jesus diz para a gente obedecer aqueles líderes que estavam falando, mas não viver como eles. Vamos ter muito cuidado e não vamos nos escandalizar se caso aquela pessoa a quem você tanto admirava na fé, aquela pessoa que tanto falava com tanta eloquência, falava de Jesus com tanta segurança, caiu. Porque todos nós somos pecadores, estamos sujeitos a cair, a decepcionar alguém. Mas lembre-se que Jesus fala, mesmo nessa leitura que lemos aqui de Lucas capítulo 17, tomem cuidado, lá no versículo 3 ele diz: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Nós estamos aqui para nos unir em comunhão com o Senhor e esperar dele o perdão pelos nossos pecados. Olhe para o Senhor e veja, Jesus naquele dia no jardim do Getsêmani pediu para Deus livrar ele daquele momento, mas ele viu que era necessário ele pagar aquele preço, e ele diz: que seja feita a tua vontade. Será que estamos aqui prontos para sofrer pelo Evangelho como Jesus sofreu? Será que estamos prontos para viver as dificuldades que a vida, os obstáculos que a vida vai colocar em nossa frente, e nós não vamos nos escandalizar e enfraquecer? Ore, peça a Deus para aumentar a sua fé. Não deixe de estudar a sua palavra, não deixe de buscar a orientação dela, porque Deus está com a sua mão estendida para nos ajudar e nos orientar ao caminho que devemos andar. Que Deus nos fortaleça, assim como fortaleceu Jesus naquela hora do jardim do Getsêmani, que estava sendo preparado para pagar o preço pelo nosso resgate, para nos levar à redenção dos nossos pecados e nos reconciliar com o Pai. Que você seja essa luz que brilha em meio às trevas. No lugar que você está, pode ser muitas pessoas olhando para você, esperando para saber qual é a sua atitude diante das situações que você está vivendo. Não desanima e não caia. Siga em frente.